Professora Maria Carlos. Se você conhece a professora Maria Carlos, que deu aula No Instituto Padre Monte. Na Ribeira, por favor, entre em contato conosco para a gente passar o professor Silvio. Eu acho que é importante esse encontro deles, hein? Seria fantástico. Sim, professor. Então, assim, você me falou há pouco, né, sobre esse interesse, de onde surgiu esse interesse. Primeiro da família, né? Sua família é uma família de professores, né, educadores, e você também assumiu essa responsabilidade, que é uma responsabilidade, né? Uhum. Mas nos dias atuais, professor, como é que você vê? A gente falou agora desse problema, né, da competição, né, de todos os gadgets, todas as partes tecnológicas com a parte do professor. Você acha que se o professor, eu falo isso porque a gente pensa nisso para os produtos de EAD, se o professor trouxer para próximo dele. Tá errado isso, professor? Eu tô falando com o professor Silvio Augusto aqui, é difícil, né? Concordância. Se ele trouxer para próximo, não é redundante, não? Tudo bem, perfeito, tranquilo. Tá, então vamos lá. Mas vai corrigindo, professor, que é importante, já é uma aula aqui. Tudo bem. Mas se ele aproximar, vou mudar, então, se ele aproximar a tecnologia da aula dele, você acha que ele consegue ter mais interação e atrair mais a atenção desse aluno? Você faz isso? Você está fazendo isso? Sim, necessariamente. Assim, eu diria que nós não podemos andar para trás, até porque não dá para se andar para trás, certo? Sim. Assim, nós vivemos um tempo que não pode, de jeito nenhum, fazer com que nós voltemos. Assim, não há volta, é avanço. Sim. Então, a ferramenta tecnológica, olha o termo que eu usei, ferramenta, né? Ela precisa ser utilizada por profissionais que saibam usar essa ferramenta. Uhum. Então, assim, você me perguntou se eu utilizo. Utilizo necessariamente, certo? Atualmente desenvolvo algumas atividades, né, em que preciso usar essas ferramentas. Correto. Então, o ensino, a educação à distância é uma forma assim valiosíssima, né, que faz com que o professor não seja mais apenas aquele que se dirigia a 30, 40 alunos, mas a 30 mil, 30 milhões, 3 mil, enfim, o mundo, né? Hoje então, a sala de aula é o mundo. Então, sim. assim, ele precisa acompanhar isso. Você quebrou barreiras ali, né? Aquela parte fechada do presencial, ela hoje está aberta. Não há mais fronteiras, né? É verdade. Em termos de educação. Professor, a gente vai falando sobre várias coisas, o que eu vou lembrando aqui, eu vou soltando para você, certo? Perfeito. A gente está vivendo um momento complicado, né? Essa questão da pandemia, do isolamento. Como é que tá? Eu falo isso porque a gente tem um produto que é paralelo à educação à distância, são eventos, né? A gente faz trabalho com eventos, cobertura de eventos e onde tinham grandes aglomerações. Sim. E parou, né? Assim, então a gente está efetivamente parado de festas, assim, acho que há quase um ano, né? Um ano. Rickson está aqui para não me deixar mentir. Lógico, a gente está fazendo outros produtos, mas aquela questão da festa, do monte de gente, não tem mais. Sim. A questão da educação, como é que ficou? Assim, eu estou perguntando para você porque assim, eu sei que você vive isso e é o seu métier. Sim. Então, como é que está a questão da educação? Ela foi prejudicada? Você acha que foi prejudicada? Você acha que essa complementação com a distância, ela vai ser viável, ela é viável, ou você acha que vai haver alguma perda efetiva, né? Assim, perda sempre vai haver, mas você vai dizer, olha, o pessoal realmente, quem vai fazer ENEM, vestibular, vai ter uma queda, ou não? Qual é a sua opinião sobre isso? O meu gestual, né, assim, com a cabeça foi dizendo, não, assim, não há perda. Perfeito. Certo? Sinceramente, não há perda, há ganhos. Sim. Você deve pensar assim, como há ganho se as escolas estão, aspas, vazias, né? Os prédios estão vazios. Bem, é só nós nos reportarmos ao que era no passado, bem distante. Sim. Houve um tempo em que não havia escolas, prédios. Né? Então, como é que a educação acontecia? Né?
Então, se nós formos nos remontar, né, ao período grego, né, ao período romano, né, mais grego do que romano, nós quando queríamos, digo nós os da época, né, naturalmente, sim. Quando queríamos encontrar alguém que ensinasse, nós caminhávamos, nós tínhamos que caminhar bastante, encontrarmos um guru, um mestre, né, que se sentava sobre uma pedra, por exemplo, e ensinava, o Sócrates da vida, um Aristóteles, um Platão. Né? Esse aqui é o seu copo? Sim, sim. Okay. Então é importante isso, verificar que de uma forma ou de outra, o que acontece substancialmente é a necessidade de adaptação, né? Quanto mais houver adaptação para a educação, melhor, né? É muito importante que haja essa preocupação de quem lida com a educação em encontrar meios, né? Encontrar formas de atingir, de alcançar, de chegar ao aluno. E assim, sinceramente não vejo perdas. No que tange a minha atividade especificamente, né? O que é que acontece? Eu continuo ministrando aulas, né? Continuo ministrando aulas para ensino médio, né? Mais especificamente, né? Aqueles que se preparam para o Enem, tá certo? E há uma gama, felizmente, há uma gama considerável de alunos que se interessam em preparação para concursos públicos. Então, assim, a atividade que eu desenvolvo atinge o público do Enem, atinge o público concurseiro, que é um público também muito vasto, né? Correto, professor. E como também sou professor de faculdade, de universidade, então as aulas que tenho ministrado nos últimos meses, principalmente, têm sido aulas para a faculdade, né? No sistema remoto, né? Correto. Aulas para o mestrado. E assim a tendência, a evolução desse processo é de não parar, porque já se verificou que há um ganho considerável, por exemplo, para se preparar uma aula virtual não é fácil não. É mais complexo, né, professor? Sabe, as aulas que tenho necessariamente ministrado para as diversas vertentes, né, do ensino, né, são aulas, modéstia à parte, muito bem preparadas, né, com um acervo e com a criatividade, porque os slides, por exemplo, que nós ministramos, né, que nós utilizamos, são slides produzidos com um carinho que só quem assiste às aulas vê, né, o quanto a gente tem essa dedicação. Então, acredito que isso despertou, esta situação atual, ela despertou nos professores, nos profissionais da educação, a necessidade de se preparar, evoluir né? nessa ferramenta, entendeu? Conhecer essa ferramenta. Inclusive, assim, você falando sobre isso, a educação à distância, né, ela dá muito mais recursos, né, tecnológicos do que a presencial. Sim. Se você parar para pensar, uma aula presencial você vai poder adicionar alguns elementos, mas, porém, todavia, na educação à distância você pode agregar outros valores, né? Assim, tipo, talvez comunicação pelo celular, redes sociais, você pode usar as redes sociais, você pode usar aplicativos, vídeos, né? Vídeos educacionais, então tudo isso agrega. E isso, educação à distância, você falou bem, a gente produz EAD já desde 2010, né? Na verdade, eu trabalhei na UFRN desde 2004 com educação à distância. Sim. E a gente via como era rica a diversidade, né? A diversidade de elementos para que o aluno estudasse. Sim. E sem deixar fora aquela questão, se você trabalha EAD, você pode atender, como você falou, milhões de alunos. Com certeza. E nesses milhões de alunos, você vai poder pensar, talvez, por região. Tipo assim, tem um aluno que não tem internet, então assim, qual seria o recurso que a gente utilizaria? Mas ele não deixaria de participar. Sim. No presencial, esse aluno pode não ir. Sim. Alegar a distância como fator de dificuldade. E na EAD você consegue chegar até ele. Sim. Eu estou falando besteira, professor? Não, ao contrário. Quando se fala em educação à distância, muita gente se esquece
de que a educação à distância é uma das coisas mais antigas do mundo. É verdade. E um dos primeiros elementos, se não o primeiro elemento à distância, se chama livro. O livro é o primeiro instrumento, pelo menos que eu tenha conhecimento, de educação à distância, porque alguém escreveu, né, alguém produziu esse material para alguém ler, para alguém à distância. Então, Exato. quando o livro chega às suas mãos, veio de algum lugar. Veio de algum lugar e veio à distância, às vezes verdade. distâncias longas, né? Quando a gente falou ainda há pouco aqui sobre Sócrates, né? Que não escreveu nada, mas passou para Platão, passou para Aristóteles, e eles aqui registraram, mas ficou um registro, e esse registro é exatamente o que se tem hoje. É uma educação longe da fonte. Longe né? da fonte. Então, Sócrates não vem a você em pessoa, né? É verdade. Veio por meio de outras pessoas e outras fontes, e uma das fontes é o livro. Então, a educação à distância não é uma novidade. A novidade é a tecnologia que utiliza a educação à distância como forma fantástica. E tem também, né, assim, mais